1 Samuel 25 e 30. Hoje nós vamos falar sobre Abigail, uma mulher contra um exército. Abigail, uma mulher contra um exército. 1 Samuel 25. Amém? Aqui no capítulo 25 conta a história de Abigail, né? A Bíblia conta que era aquela mulher sensata e de formosa aparência, mas o seu esposo Nabal era duro e de más obras, e era da linhagem de Caleb. Isso está escrito no versículo 3 do capítulo 25. Eu quero que vocês meditem aqui, olha, versículo 3. Aquele varão se chamava Nabal, e sua mulher Abigail. Era aquela mulher sensata e de formosa aparência, mas o homem era duro e de más obras, e era da linhagem de Caleb. No versículo 9, vocês podem passar para o versículo 9. Quando chegaram os jovens enviados por Davi, disseram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, e calaram. Nabal respondeu aos jovens enviados, enviados por Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem de seus senhores. Eu hei de tomar agora meu pão e minha água e a carne que preparei para meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vem? A arrogância dele, né? Desprezou completamente Davi. Aí eu queria que vocês pulassem aqui para o capítulo, para o versículo 14, né? Mas um dos criados avisou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros do deserto que saudassem nosso amo, e ele os desprezou. Aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca nos trataram mal, nem nos falou nada em todo o tempo que andamos com eles, quando estávamos no campo. Gente, a Bíblia conta a história de Abigail e conta a história também do seu esposo chamado Nabal. Se vocês observarem aqui, a Bíblia vai dizer, olha, depois que morreu Samuel, levantou Davi e se foi ao deserto de Parã. Em Maom havia um homem que tinha as suas possessões no Carmelo, o qual era muito rico e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E aconteceu que estavam tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Aí E aconteceu que estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo, né? E aí Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Então Davi, ele estava ali com os seus homens nessa região, na região onde Nabal possuía suas terras, possuía algumas riquezas. Provavelmente Nabal nem morasse ali, mas ele tinha terras ali, né? E Davi estava com os seus homens no deserto. Ele estava lá, imagine só as privações que alguém que está no deserto passa, né? E com uma tropa de homens, eram muitos homens, os guerreiros de Davi. E aí eles encontraram lá os pastores de Nabal, né? Que estavam ali pastoreando aquele rebanho, cuidando de todo o rebanho de Nabal, que por sinal era muito grande, né? Ele era muito rico e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então, na época, quando chegava a época de tosquear essas ovelhas, era uma época festiva, viu, gente? Eles faziam uma festividade toda. Então Davi, que estava por ali no deserto, ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. O que ele fez? Davi enviou 10 homens e lhe disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal, saudai-o em meu nome. Olha só, gente, Davi, ele poderia muito bem, se ele quisesse, ele poderia ter arrancado aquelas ovelhas de Nabal.
Ele estava com uma tropa de homens, mas não. Enquanto os pastores de Nabal estavam ali cuidando do rebanho, Davi e seus homens estavam ali colaborando com eles. Por quê? Porque haviam muitos assaltantes, ladrões, pessoas aproveitadoras, né, que simplesmente iam lá, tomavam o rebanho e iam embora. Então Davi serviu de guarda, os seus homens serviram de guarda para quem? Para os pastores de Nabal. E aí, quando ele ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, Davi, olha só como Davi foi gentil. Ele enviou 10 jovens até Nabal. Eles subiram até o Carmelo. E aí ele diz, saudai-o em meu nome e dizei a ele, paz seja contigo, e paz com a tua família, e paz para tudo que possuis, né? Olha, tenho sabido que tens tosqueadores, teus pastores estiveram conosco, não o tratamos mal, nem lhes faltou nada todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus criados, e eles te dirão. Achem, portanto, mercês de jovens a teus olhos, porque viemos em um dia de festa. Rogo-te que deis o que tiveres na mão para os teus servos e para o teu filho Davi. Gente, olha a humildade de Davi, né? Alguém que foi ungido a rei de Israel. Ele disse, use de bondade, né? Rogo-te, desde o que tiveres na mão para os teus servos e para teu filho Davi. Ele não exigiu nada, era o que Nabal pudesse enviar para ele. Ele foi muito humilde, porque ele poderia chegar lá e arrancar o que ele queria, ou ele também poderia exigir o que ele quisesse de Nabal, tendo em vista os homens que eram guerreiros que estavam acompanhando ele, né? Ele não exigiu, ele disse, me dê aquilo que você puder me dar, o que tiver à mão, né? E quando chegaram os jovens enviados por Davi, disseram a Nabal todas essas palavras, e Nabal respondeu aos jovens enviados por Davi. E aí foi a hora que Nabal foi arrogante, né? Ele foi arrogante e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé, gente? Muitos servos há hoje que fogem de seus senhores. Ele classificou Davi como um criado, como talvez um escravo, né? Olha isso. E aí eu vou pegar o meu pão, aquilo que é meu, a minha água, a minha carne, e dar a homens que eu nem sei de onde vem. Então ele desprezou Davi. Por quê? Ele não conhecia Davi? Nabal não ouviu falar de Davi? Não, ele conhecia Davi. A fama de Davi correu muito longe. Ele sabia, mas acontece que ele era arrogante. Nabal era muito arrogante. E aí, quando os criados de Nabal presenciaram, né, essa arrogância e toda essa prepotência de Nabal, eles correram até Abigail, que a Bíblia chama de mulher sensata e formosa. Então eles correram lá e disseram para Abigail, eis que Davi enviou mensageiros do deserto para que saudasse o nosso amo, e ele os desprezou. Aqueles homens nos têm sido muito bons. Olha, nunca nos trataram mal, nem nos faltou nada. Quer dizer, o criado de Nabal testificou da bondade dos homens de Davi. Noite e dia foram para nós como um muro. Todos os dias estivemos com ele, apacentando as ovelhas. Agora, pois, reflete e vê o que hás de fazer, porque já está decidida a ruína de nosso amo e de toda a sua casa, pois ele é um filho de Belial e não há quem lhe possa falar. O criado disse o seguinte: olha, Abigail, vê o que você pode fazer, porque o destino da casa de vocês, da casa do amo, né, que era Nabal, do meu senhor, já foi traçado. Vê o que você pode fazer. Porque aí o criado diz o porquê que não foi contar nada para ele. Por quê? Porque aquele é um filho de Belial, que não há quem possa falar com ele. Então aqui a Bíblia retrata
a personalidade de um casal. Os dois eram bem diferentes. Abigail era sensata e formosa, Nabal era um estúpido. Os dois não formavam um bom par. De cara você já vê. O nome Nabal, para você ter uma ideia, significa insensato, estúpido. E aí, em contrapartida, a Bíblia faz questão de ressaltar que Abigail era sensata e de formosa aparência. Quer dizer que era um casal que não tinha nada a ver. Aí você para e pensa, meu Deus, mas como que pode uma mulher tão sábia casar com um homem tão estúpido, né? Um homem tão bruto. Então, aí, naquele tempo, era bem diferente do que é hoje. Hoje você escolhe o seu marido, você escolhe a sua esposa. Mas naquele tempo, os casamentos eram tipo que arranjados, né? Eram os pais que escolhiam. Então, as pessoas que iam se comprometer em aliança, eu acho que opinavam muito pouco a respeito, ou talvez nada. Então, daí, talvez, esse possa ser um dos motivos, entendeu? Pelos quais a Abigail tenha se casado com Nabal. A Bíblia relata também, olha só, que uma das qualidades que a mulher santa, a mulher, digamos que uma filha de Sara, né, deve ser, é discreta, é uma mulher sábia. E a Abigail era tudo isso, ela reunia todas essas qualidades. A gente vê aí a fé, né, também é muito ressaltada, a coragem das mulheres tementes a Deus. E a Abigail, ela deu simplesmente um espetáculo de discrição, sabedoria, fé e coragem. Ela permaneceu ali. E quando ficou sabendo dessa notícia, que o marido havia feito algo muito estúpido, a ponto de colocar a vida de toda a casa em risco, ela logo tomou uma atitude. E ela foi rápida, viu? Ela foi muito rápida. É como de alguém que já espera esse tipo de coisa acontecer. Ou talvez ela já esperava, ou talvez ela já era acostumada a remediar as situações criadas pelo marido, né? De repente aquele homem, ele já era estúpido assim. E aí ela, por trás, sem que ele soubesse de nada, tentava ajeitar as coisas que ele saía fazendo errado, né? Muitas vezes nós vemos isso, né? Às vezes uma pessoa que está aqui, ela estúpida com a outra, mas aí tem uma pessoa mais sensata, ela corre lá e tenta ajeitar as coisas ali caladinha, no secreto. Então a Abigail, ela foi rápida. E a Bíblia diz que, olha, ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre um jumento. E disse a seus criados: ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. E nada declarou ao seu marido. Ela fez tudo, gente, calada. Talvez se fosse outra pessoa, quando ficasse sabendo da estupidez do marido, ela ia lá reclamar com ele, bater boca, não é? É um comportamento muito comum. Ela ficou sabendo, vou falar umas coisas para ele agora. Não, é o exemplo dessa mulher, né? É um exemplo de discrição, ela foi discreta. Então ela fez tudo em secreto, não declarou nada para Nabal. E montando em um jumento, desceu por uma parte encoberta do monte. Ela foi ali tentando se esconder, tentando não ser vista. E eis que Davi e seus homens vinham ao encontro dela, e ela se encontrou com eles. Davi tinha dito: certamente em vão guardei tudo que esse homem possuía no deserto, sem que nada perdesse tudo quanto é seu, e ele me pagou o mal por bem. Gente, Davi ficou furioso com a atitude de Nabal. Ele tremeu na base, porque ele estava no deserto, sem ter o que comer, sem ter o que beber, com um monte de homens na sua responsabilidade. E a pessoa que tem